Boa tarde, me chamo Samara Oliveira de Amorim. Atualmente eu estou no 9º semestre de Agronomia. A minha instituição de ensino é a Unic Beira Rio, Unic Universidade de Cuiabá, e vim aqui apresentar minha iniciação científica para o 15º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. A minha orientadora é a Cristiane Ramos Vieira e eu, Samara Oliveira de Amorim, sou a autora responsável. Eu tenho o apoio da Fundadesp e vim aqui falar um pouco sobre a minha iniciação científica. Vim falar um pouco sobre os métodos utilizados, qual a conclusão que eu tirei da minha iniciação científica agora já finalizada, os resultados e discussões, e vim falar um pouco aqui sobre o que eu aprendi da minha iniciação científica para o 15º seminário deste ano. O título da minha iniciação científica é o esterco de aves curtido, usado para o crescimento inicial da timba-uva, que é popularmente conhecida aqui no Brasil e é uma cultura muito usada para o reflorestamento. Então, falando um pouco aqui sobre a introdução da minha iniciação científica, eu digo que o esterco de aves ele pode ser uma alternativa para melhorar as condições químicas e físicas do solo, para a produção de mudas de espécies florestais. Uma espécie promissora para o plantio em recomposições florestais, como eu já disse anteriormente, é a timba-uva, que foi a que eu usei na minha iniciação científica. Ela ocorre em quase todas as regiões brasileiras. Ela, além de timba-uva, é também popularmente conhecida como tamboril, orelha de negro, orelha de macaco, entre outros. E ela pertence à família Mimosaceae e apresenta rápido crescimento, com utilização na carpintaria, construção civil, fabricação de móveis e embarcações. Está aí o porquê dela ser tão plantada. Ela tem vários benefícios e pode ser usada em várias funções diferentes, como carpintaria, construção civil, fabricação de móveis. Então é muito importante a produção da timba-uva. Para produzir mudas dessa espécie, um fator a ser estudado é o substrato, já que este pode limitar ou favorecer o crescimento inicial das mudas, e isso se refletir na qualidade da muda que será plantada a campo. Um tipo de substrato que pode ser utilizado é o esterco de aves, que foi o que eu utilizei na minha iniciação científica, com 5 repetições, para fazermos o teste e ver qual em diferente proporção de quantidade de esterco de aves seria mais eficiente para o crescimento da timba-uva. O esterco de aves ele é um material rico em nutrientes e matéria orgânica que pode melhorar tanto as qualidades químicas quanto físicas do solo e do substrato produzido. Quando adicionado ao solo, pode aumentar a sua fertilidade, favorecendo o crescimento das mudas. Então, o objetivo da minha iniciação científica é nada menos do que analisar o crescimento inicial de mudas de timba-uva, tem como nome científico Interolobium contortisilicum, e ver as mudas de timba-uva que foram submetidas a diferentes proporções de esterco de ave e solo. E os materiais e métodos utilizados foram que o experimento foi realizado em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, com 5 repetições, como eu já tinha dito anteriormente. As sementes de timba-uva foram coletadas e colocadas para germinar em sacolas preenchidas com solo mais o esterco de aves, nas seguintes proporções: T0, T1, T2, T3 e o T4. T0, 100% de solo, sem o esterco de aves. T1, 25% de esterco de aves curtido, mais 75% solo. T2, 50% de esterco de aves, mais 50% solo. T3, 75% de esterco de aves, mais 25% de solo. E, por fim, T4, 100% esterco de aves. Então, esse é um dos materiais utilizados. A forma como minha iniciação científica foi realizada foi através dessas repetições entre esterco curtido de aves e o solo, em T1, T2, T0, T1, T2, T3 e T4, 5 repetições.
O solo utilizado foi classificado como latossolo vermelho distrófico, com textura franco-arenosa, ao qual adicionado o esterco de aves adquirido de forma comercial. As sementes começaram a germinar após 7 dias e, transcorrido mais 15 dias, iniciou-se o período de análise de crescimento das mudas. Depois de 90 dias foram analisados a altura, com a régua, o diâmetro do solo DC com um paquímetro digital e a massa seca. As mudas foram seccionadas em parte aérea, parte reticular e secas em estufas e pesadas. Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o SISVAR. Os resultados e discussões da minha iniciação científica foram que, após 90 dias, não houve medições nos tratamentos com 50%, 75% e 100% de esterco, porque as mudas morreram. Após 90 dias, o crescimento médio em altura no tratamento sem esterco de aves foi para 58,50 centímetros, enquanto as mudas em substrato com 25% de esterco apresentaram média de 78,50 centímetros, que foi 25,5 superior. Quanto ao diâmetro, a média foi de 5,35 milímetros para mudas em tratamento sem esterco e de 6,81 milímetros para mudas em 25% de esterco, portanto maior em 21,4%. Altura e diâmetro são características que qualificam mudas para plantio. Segundo Gomes Paiva, cito 2013, a altura pode ser de rápido e fácil determinação. E o diâmetro por se relacionar com a capacidade de sobrevivência das mudas. As mudas crescidas em substrato contendo 25% de esterco de aves, com média de... Também elas se destacaram, na verdade. As mudas crescidas em substrato com 25% de esterco de aves, elas se destacaram quanto à massa da parte aérea, com média de 7,88 gramas, que foi 57,5 superior em comparação com as de tratamento sem esterco, que foram de 3,35 gramas. Então, tem essa comparação. As com esterco, 25% de esterco, teve uma média de massa seca da parte aérea 7,88 gramas, e as que estavam sem o esterco teve um crescimento de somente 3,35 gramas. No entanto, em relação à parte radicular, não houve diferença entre as médias. E a conclusão da minha iniciação científica é que o tratamento com 25% de esterco mais 75% de solo foi o que alterou as características morfofisiológicas das mudas de timbaúva, de forma a favorecer a obtenção de mudas com a melhor qualidade. Venho aqui concluir o meu vídeo do 15º Seminário de Iniciação Científica e Tecnologia, citando as referências bibliográficas, que são o livro de Viveiros Florestais de Viçosa, o FV, e o livro Crescimento em Campo de Espécies Florestais em Diferentes Condições de Adubações, de Ciência Florestal, por Souza, Oliveira, Martins Filho e Lima. As palavras-chave são timbaúva, que é uma espécie nativa, produção de mudas e resíduo orgânico. Então, venho aqui concluir aqui a minha apresentação sobre a minha iniciação científica.